A palavra é a voz de Deus. As Escrituras Sagradas nos ensinam, e isso desde Gênesis até Apocalipse, que a sua palavra é a voz de Deus para mim e para você. Deus, ele fala conosco através da sua palavra. A voz de Deus está através das Sagradas Escrituras. E hoje, no Examinando as Escrituras, eu quero que você, se possível, deixe todo o pensamento que você estava até agora talvez preocupado, atônito, nervoso, situação cada dia mais em colapso, e você talvez tenha perdido o foco, você está distraído com as coisas que estão acontecendo, está esquecendo do principal, que é a voz de Deus. Lembrando que a palavra de Deus é Cristo em nós. Cristo está em nós pela sua palavra. E uma das mensagens que mais nos faz entender e compreender que o Senhor Jesus, ele se move em nosso favor pela palavra, é quando nós ouvimos a pregação, ouvimos o que está descrito pela palavra e de modo imediato praticamos aquilo que ouvimos. Digo todas estas palavras com a intenção de abrir Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo 5, nós vamos fazer a leitura que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Estava o centurião com uma deficiência no seu exército. Eu não vou entrar aqui nos pormenores de falar do centurião, para você entender. O centurião era um chefe, era um guarda, um daqueles que cuidava, que tinha como chefia de 100 servos do seu exército. 100 pessoas estavam debaixo do seu comando, por isso ele era chamado centurião. Um homem que tinha domínio de 100 pessoas, ele coordenava 100 pessoas do exército, por isso ele é chamado centurião. E um destes que estava debaixo da sua alçada estava doente. Eu vejo duas coisas importantes. A primeira que eu vou falar, mais para que nós possamos ter o conhecimento. A primeira é, os líderes devem ter amor pelos seus liderados, devem se esforçar para que eles estejam bem, o cuidado. Houve um cuidado da parte do centurião, mas também houve um cuidado da parte do ministério dele. Ele entendeu que se esse servo, estando machucado, doente, faria falta para a sua turma de guerreiros e faria falta também para que ele fosse chamado centurião. Porém, a Bíblia diz que ele chega até Jesus. Jesus morava em Cafarnaum, então creio que o centurião ouviu falar que Jesus curava pessoas, que Jesus libertava pessoas, que Jesus, por onde ele estava passando e na localidade em Cafarnaum, que era a morada de Jesus, as pessoas, sempre que viam Jesus, sabiam que algo novo ia acontecer. Milagres, coisas espetaculares aconteciam. Sabendo disso, esse centurião, ele vem e começa a rogar a Jesus: olha, eu tenho um servo que ele está paralítico e violentamente atormentado. Ele tinha uma paralisia, diz a Bíblia, que o Mateus descreveu que ele era um homem que estava com paralisia nas suas pernas e tinha uma atormentação. Para nós, entendemos na Bíblia que atormentado é a pessoa que está endemoniada. Tinha um demônio lá possuindo aquele rapaz. E Jesus, quando escuta isso, Jesus fala no versículo 7, e Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Sempre que você rogar ao Senhor, sempre que você tem uma demanda, seja ela uma doença, seja um problema familiar, seja um problema financeiro, algo que está lhe atormentando, tirando a tua paz, te fazendo perder a alegria de viver, fazendo você perder a honra que você tem. Veja que o que faz Jesus mover-se em favor
desse centurião é o reconhecer do centurião. Ele reconheceu, olha, Jesus, o senhor pode fazer algo pelo meu servo? Jesus de bate pronto, sim, eu vou lá dar saúde para ele. Jesus, então, quando a gente roga a ele, quando a gente vai até ele, ele vem de encontro a nós. Ele quer nos curar, ele quer nos libertar. Ele quer fazer a sua grande obra, ele quer operar em nós. Ele quer fazer acontecer segundo as nossas necessidades, segundo as obras que nós estamos vivendo e até as batalhas que estamos passando. Jesus quer vir e nos dar saúde. Ele quer te curar, ele quer te livrar, ele quer fazer isso em você. Só que a coisa que mais marcou meu coração aqui nesse estudo é o versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entrais debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aqui nós mudamos um pouquinho o rumo da nossa conversa. O que está acontecendo? Jesus, ele se dispôs. Jesus se predispôs e diz, gente, vamos parar aqui um pouquinho, deixou os discípulos ali, olha, eu vou na casa do centurião para resolver, para poder trazer a saúde ao servo do centurião que está doente. Quando ele toma essa posição, o que ele fala? Olha, Senhor, eu não sou digno, eu não sou um homem. Ele olhou para dentro de si e percebeu, puxa, eu não sou uma pessoa digna de que o Senhor vá até a minha casa, porque eu sou uma pessoa falha, sou uma pessoa errante. O centurião reconheceu a grandeza de quem estava diante dele. Primeira coisa, nós quando vamos ao Senhor, nós não vamos o intimidar para que opere algo, nós vamos a Ele, porque sabemos que só Ele tem poder para poder fazer a mudança daquilo que eu preciso. Quando então isso acontece, ele diz o que chama a minha atenção. Senhor, se o Senhor me der uma palavra, uma direção, a tua palavra vai ser o suficiente para resolver o problema do meu servo. Ele vai ser sarado através de uma palavra do Senhor. Uma palavra que o Senhor disser resolve o meu problema. O que me chama a atenção, espero que a sua também, que eu no início dei a introdução falando, a palavra é a voz de Deus. A palavra é Deus com você. A direção, a revelação do entendimento daquilo que Deus está fazendo, a palavra de Deus se revelando a você, é Deus com você. A palavra de Deus é Deus conosco. O que o centurião faz? Olha, Senhor, se o Senhor me der uma palavra, a situação vai resolver. Entendo que há muitas motivações de algumas pessoas falarem, pastor, eu já fiquei firme na palavra, eu já ouvi a palavra, mas não aconteceu, o milagre não veio. Já ouvi a palavra e disse, assim que eu vou fazer a partir de agora, essa palavra que vai ficar, eu vou fazer, eu vou mudar. Olha o que diz, deixa aqui um pouquinho, vamos em Romanos capítulo 10, o versículo é o 8, Romanos 10, 8, diz assim, ó, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Onde está a palavra? A palavra está no nosso coração. Quer dizer, a palavra que nós precisamos já está em nós. Você está recebendo uma palavra de fé. A palavra está vindo em direção à necessidade que o Senhor entendeu que deveria suprir sobre você. A palavra está vindo. Jesus está vindo para te dar saúde. A palavra de Deus, a palavra de Jesus para aquele servo é: eu vou dar saúde para o seu servo. E o centurião, mais do que depressa, disse: Senhor, uma palavra é o suficiente. O que o Senhor falar, eu creio que vai acontecer. Agora, o que diz esse versículo? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca. O que a tua boca tem falado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar marcado aqui, vou em Tiago 3. Tiago capítulo 3, a Bíblia fala neste versículo 10, onde eu vou ler, Tiago 3, 10. Olha o que diz sobre a nossa boca, versículo 10. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos,
não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Sabe o que quer dizer isso? Às vezes nós ficamos naquela, sabe? Ficamos naquele entendimento. Olha, Deus deu a palavra, mas as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão fluindo. Ela começa até a ficar preocupada, e essa preocupação, esse medo de que a obra de Deus não vai acontecer, acaba impedindo a palavra de cumprir aquilo que ela veio para realizar. Por quê? Quando nós abrimos a nossa boca, nós estamos atraindo aquilo que nós falamos. Deixa eu te falar uma coisa. Você é daquele tipo de pessoa que se propõe num mês, olha, esse mês eu vou buscar a Deus, eu vou ser fiel, eu vou deixar de falar essas palavras, vou deixar de ficar nessas redes sociais, eu vou deixar de ficar falando mal dos outros, eu não vou mentir mais, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, agora eu vou mudar mesmo, a partir de agora Deus me deu a palavra, eu quero sair dessa vida errada, eu vou sair dessa depressão, vou sair dessa cama, vou sair dessa zona de conforto, vou me levantar e vou viver uma nova vida com Jesus. Agora eu vou ser fiel em tudo. Tudo que Deus me enviou para fazer, agora eu vou ser fiel. Eu não vou ser pessoa inconstante mais. Ela faz aquilo um mês, irmão, mas olha, não tem crente melhor. Não tem cristão melhor, não tem alguém que queira Jesus melhor que essa pessoa que determina mesmo. E eu posso te falar, deixa o Tiago aqui, Jó falou algo bem sério pra gente, que se a gente tiver uma noção, Jó 22, 28, eu tô pulando um pouquinho aqui, mas é para um bem próprio, um bem necessário. Jó 22, versículo 28, isso. Determinando tu algum negócio, quando você determinar acerca de qualquer coisa, quando você determinar, o que é determinar? Eu vou chegar lá. Você traçou um caminho e um alvo, há um objetivo. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, ou seja, quando você determinar, fique firme, e a luz brilhará no seu caminho. Eu fico pensando as palavras de Jó, que me faz compreender às vezes quantas pessoas elas dizem, agora eu vou mudar, agora eu vou para a igreja, agora eu vou ser fiel em tudo que diz respeito à palavra a meu respeito, eu vou ser diferente, eu vou mudar, eu quero ser uma pessoa que agora eu vou ser diferente, eu vou orar mais. Sabe o que muitas pessoas estão fazendo? O centurião não tinha fé em Jesus, aliás, ele cria no que Jesus poderia fazer, mas ele não vivia por fé. Eu vou explicar para você a diferença. Muita gente crê em Jesus, acredita no Senhor Jesus, até profere a fé no Senhor Jesus, mas não consegue viver pela fé. A Bíblia diz que o justo, aquela pessoa que anda em retidão, vive pela fé, independente das batalhas que surjam. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não queremos que aconteça. Tem situações que acontecem na nossa família que nós não queríamos que acontecesse. Vamos falar a verdade, às vezes no casamento. Às vezes a gente não está bem no casamento. Às vezes nós não estamos bem com os nossos filhos, com os nossos pais. Às vezes nós estamos enfrentando situações que para você é melhor, eu vou resolver isso depois. E Jesus está dizendo para nós aqui, o Jó falando para nós, olha, o dia que você determinar alguma coisa, fica firme. Porque se você ficar firme, a luz vai brilhar para mim, para você. Não estava no script, mas Salmos 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, se eu ficar firme naquela palavra que minha boca disse. Só para você ter uma noção bem clara do que eu estou falando. Quando você ouviu o Tiago dizer, olha, quando você usa a tua boca para amaldiçoar, isso não é bom que se faça. Assim como a Bíblia fala que uma boca pode tanto abençoar quanto amaldiçoar. O que o Jó disse? Quando você determina algo, agora eu vou ser assim, eu vou ser firme. Vou ser fiel nas coisas de Deus. Eu vou orar, eu vou me consagrar. Eu vou ganhar almas para Jesus. Eu vou lutar por quem está perdido.
Eu vou fazer o possível das minhas mãos, dos meus intentos, aquilo que estiver em meu coração, eu vou lutar para fazer que a vontade de Deus se cumpra. Quantas pessoas, elas começam a andar com Deus, elas começam a ir para a igreja, algumas já há anos, já congregam, fazem parte de ministérios na igreja, fazem parte de trabalhos sociais, pessoas que têm um certo, sabe, é tipo um colega de Jesus, está sempre perto, mas nunca vira amigo, está sempre pertinho de Jesus, mas nunca tem comunhão, não enriquece, não cresce nas coisas de Deus, continua numa certa imaturidade espiritual, pessoa imatura, pessoa que não consegue ficar naquela palavra, porque o que vai fazer a palavra que vai resolver o problema vir para você e você ficar naquela palavra e aquilo que Deus prometeu cumprir, Ele cumprir, só virá se você ficar firme. Agora, há muitos que são oscilantes, que oscilam na fé. Um dia está cheio de fé, outro dia está desanimado. Um dia está bem, outro dia está mal. Eu não digo no sentido físico da coisa, que você pode de uma hora para outra ter alguma enfermidade, e infelizmente nós somos sujeitos a isso, mas não quer dizer que isso veio para me matar, veio para me baquear, para me derrubar, não. Só que o que está acontecendo para muitas pessoas elas recebem a palavra, mas ela não consegue aplicar. Por quê? Porque ela não fica firme. Um dia ela diz, eu vou fazer assim, eu vou mudar, eu não vou ser essa pessoa mais truculenta, não vou ser essa pessoa ignorante, não vou ser essa pessoa maldosa, não vou ser essa pessoa que guarda a mágoa dos outros. Mas passa um mês, dois, a pessoa volta a ser tudo que disse que não faria mais. Por isso que o Jó disse, se você ficar firme, a luz vai brilhar. O que significa a luz para nós, meus irmãos? O que significa a luz? A luz significa a palavra. O que o salmista está dizendo para nós aqui? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Os meus pés só podem dar o próximo passo se eu enxergar onde eu estou pisando. Se eu pisar em um lugar onde eu não estou enxergando e for um buraco, eu posso cair e morrer. Um abismo chama outro abismo. Você está achando que você deixou de orar? E, pastor, eu só parei de orar um pouquinho. Você parou de ir para a igreja? Só parei de ir para a igreja um pouquinho. Eu só parei de jejuar, eu parei de fazer as coisas. Pastor, eu parei de ser fiel com as coisas de Deus. Pastor, eu não dizimo mais, eu não oferto mais, eu já não evangelizo mais, eu já não falo muito de Jesus. Veja que uma coisa vai chamando a outra, você vai se afastando, se afastando, se afastando, os problemas nunca pararam. Mesmo no tempo que você estava firme, firme mesmo, o problema não parou. Você estava com Jesus, você encarava diferente. Você sabia que a vitória era certa. Agora, afastado de Jesus, longe da palavra, sem a firmeza, sem a luz para você dar o próximo passo, você está atônito, como eu comecei falando na explicação do início. Falava, muitas pessoas, elas não entendem que a voz de Deus é a palavra. Deus fala pela sua palavra. Quantas pessoas estão pensando só em si mesmas, não estão ligadas no Senhor? Deixa eu achar para você aqui, pode marcar para mim, por favor, aí, Filipenses 2, deixa eu ter certeza aqui para não falar só da minha boca. Filipenses 2, o versículo, deixa eu ver aqui exatamente, espera aí, só um minutinho. Filipenses 2, cadê o versículo chave? Só um minuto. Versículo de número... Jesus, achei. Versículo de número 21. Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz, a referência já passa para você. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. A pergunta é, o centurião que foi até Jesus, ele foi na intenção somente de receber a cura daquele que era servo dele? Não. Ele foi até Jesus. Ele foi buscar uma solução de Cristo. Você tem lutado as tuas batalhas com Cristo? Quando surge uma situação adversa, vamos dizer que você está passando por uma situação bem complicada, uma situação difícil.
como que você faz para enfrentar essa situação? Você começa, como diz, né? Ferver os seus neurônios. Já viram essa expressão? Você começa a ficar pensando. Pensar demais queima o neurônio. Cuidado. Tem gente que está esquentando a cabeça demais e ela não vai achar solução no que você acha no seu pensamento, no seu intelecto. A solução está em Cristo. Por isso Paulo fala para a igreja de Filipos: gente, nós temos visto que muitas pessoas dentro da igreja só buscam o que é seu, no seu particular. Não buscam viver as coisas de Cristo, não querem levar a palavra de Cristo, não querem viver nos ensinamentos de Cristo. Por isso muitas pessoas, quando têm suas adversidades, como todos têm, crente, não crente, seja ateu, seja o que for, dependente da crença, todos têm problemas. A diferença é, quando você está com Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus é Deus com você. Porque o Tiago disse para nós no Tiago 3,10, ele disse: da mesma boca se sai maldição e bênção, mas não convém que seja assim. Porque o versículo 11 fala: a mesma fonte não jorra água boa e água amargosa. Quer dizer, se você é de Deus, a tua batalha você vai enfrentar diante de Deus. Deus, eu estou com um problema no meu casamento. Eu estou com um problema com os meus filhos. Eu estou com um problema financeiro. Estou com uma dificuldade, Senhor. Me dá uma direção. Me brilha a luz do que eu devo fazer para resolver isso. Às vezes, muitas pessoas querem viver o impossível, ser agraciada com toda sorte de bênçãos, mas não está disposta a mudar o que se diz respeito, o que ela tem intenção de sempre. Pastor, eu sempre faço assim. Mas Deus não vai agir sempre do seu jeito, Ele vai agir pela palavra. O centurião foi até Jesus porque ele queria entender o que Cristo queria fazer. Porque por ele não sabia o que fazer. Ele ia perder a sua posição de centurião. Ele ia perder, tem gente que está perdendo o emprego, tem gente que está perdendo o casamento, perdendo a família, os filhos. Satanás está conseguindo cada vez mais sugar seus filhos da presença de Deus, levando eles lá para aquelas pessoas que têm a intenção de levá-los a uma droga, a uma bebida, ao cigarro, à prostituição. Isso dado ao quê? Dado a buscar somente o que é seu. O Paulo fala, mais uma vez eu vou ler, porque todos buscam só o que é seu e não o que é de Cristo. E sabe por que ele fala isso? Eu não quero misturar aqui a pregação, mas o que o Paulo disse aqui? Ele está dizendo acerca dos irmãos que estavam em Filipos, a carta enviada para a igreja de Filipense, quando ele diz: olha gente, só tem o Timóteo que eu posso mandar a vocês, que era o iniciante ainda, estava começando ainda, um rechamado a pastor, começando o chamado pastoral. Ele fala: olha gente, eu vou enviar para vocês o Timóteo, porque o Timóteo é o único que eu sinto que pensa como eu penso, que age na mesma direção. Sabe o que quer dizer isso? Nós temos que andar com pessoas que falam a palavra de Deus. E entenda, não é profetada, mas pessoas que, quando vem uma situação, Deus vai à frente. Deus, é o Senhor que vai à frente. Eu não vou arrumar briga, não vou criar caso com ninguém, não. Eu vou pela tua palavra. O que a tua palavra diz? O que o Senhor vai abençoar? Como o Senhor vai fazer? De que maneira o Senhor vai atuar em meu favor? De que forma o Senhor será exaltado na minha vida? Pela palavra? Ah, então tá bom. Se Deus fala pela sua palavra, não saia dela. Mas pastor, esse mês está difícil a minha vida. Esse mês eu não sei não, mas esse mês eu não vou conseguir orar. Eu não sei, mas esse mês faz já quase uns 20 dias, 30 dias, 40 dias. Talvez desde que começou a pandemia você não voltou para a igreja mais. Você se afastou de Deus. Você pensou que congregar não era necessário, mas te afastou. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Olha o que diz aqui, ó, Hebreus 10, versículo 25. O pastor está passeando bastante hoje, né? Diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quer dizer, muitas pessoas vão se afastando, elas acham que não tem problema nenhum, a vida continua indo normal,
ela continua vivendo do mesmo jeito, nada muda, né? Ela pensa, não, Deus não está nem aí, porque eu não estou indo para a igreja, não estou orando, não estou lendo a Bíblia, não estou em comunhão, não estou jejuando, não estou vivendo uma vida de um servo. Mas Deus não está fazendo nada. Deus não está bravo comigo. Deus não está chateado comigo. Ah, pois é, minha vida continua indo muito bem. Aliás, viu, depois que eu parei de ir para a igreja, melhorou. Tem muita gente que está com esse sentimento. E eu vou dizer para você, Jesus ensinou, você tem que estar na casa do seu tesouro. Onde que é a casa do tesouro, irmãos? Tesouro para nós é a palavra. Isso aqui, irmão, é o bem mais precioso que você pode ter na tua vida, é a palavra. Porque a palavra, ela te faz você ter o chão para você pisar. É basicamente isso. A palavra é para você a lâmpada que te dá o acesso para você esticar sua perna e dar um passo à frente. E se a palavra não lhe dá direção, não vá. Melhor é você esperar a direção do que você fazer as coisas pela sua própria vontade. Na ira, na raiva, no ódio, na mágoa, no ressentimento. Quantas pessoas estão, irmãos, passando exatamente o que o centurião está passando. Estão com dificuldade, vêm até Deus. Quantos fazem isso, mas não creem na palavra? O que a tua boca fala? Veio o problema, como que você se porta com o problema? Ah, pastor, é o capeta mesmo, é o demônio, porque nada dá certo, eu não sei. A tua boca está confessando o contrário que Deus diz. Eu vou terminar agora, Romanos, vou voltar em Romanos 10. Romanos capítulo 10, eu li o versículo de número 8, agora eu vou ler o versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha isso aqui. Visto que com o coração se crê para a justiça. Você precisa crer para se fazer justiça, que depois que você ouviu aquela palavra, você mudou a tua posição. E com a sua boca você faz confissão para a salvação. Quer dizer, você tem a palavra no coração, você recebeu a palavra, a partir daquele momento você começa a falar aquilo que a palavra diz. A tua palavra diz, Senhor, o que Deus uniu, jamais separa o homem. A tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou doente. O Senhor diz na sua palavra que Ele levou as minhas enfermidades. Quer dizer, a tua boca começa a confessar o que a Bíblia diz, o que o Senhor fala. A voz de Deus começa a sair na tua boca. Você torna-se a voz de Deus quando você começa a declarar o que a palavra diz. A palavra vem para você crer que se faça justiça. E isso é para você crer, você tem que conhecer. Agora eu sei, pastor, agora a coisa vai mudar. Aí você começa a falar, Deus, em nome de Jesus, eu vou naquela vaga de emprego, eu vou lá fazer aquela entrevista e essa vaga é minha em nome de Jesus. Ah, há uma diferença tamanha quando você vai na direção de Deus. Pastor, eu vou fazer o exame, o que eu faço? Deus, a tua palavra diz que eu sou curado pelas pisaduras e as feridas do Senhor. O seu corpo carregou a minha enfermidade, eu sou curado. Mas o médico disse que não tem o que fazer. Agora você vai entender. Desde o início estou falando, você vai lutar contra a adversidade com a palavra. Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, fica firme. Você determinou a cura, você determinou o livramento, a salvação da tua família, fica firme. E a luz vai brilhar no seu caminho. E eu vou terminar para a gente orar. Versículo agora é o 9 de Mateus capítulo 8. Pois também sou homem, sob autoridade tenho soldados às minhas ordens, digo este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Tem pessoas do mundo que estão vivendo mais fé. Quando eu falo do mundo, são pessoas que não têm fé, que não foram batizadas, não foram cheios do Espírito Santo. Pessoas que muitas vezes nem têm o conhecimento que você tem, estão falando, confessando mais fé que você que tem a palavra. Misericórdia!
Aí ele está dizendo: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o servo seu foi sarado.